Perceba, mas a insônia, ela pode ser um indicativo que você está passando por uma fase ali de ansiedade. Uma coisa que eu gosto muito de falar e deixar bem claro é a forma pela qual você se comunica com a ansiedade. Eu convido vocês, a partir de hoje, quem sente ansiedade, trocar o eu sou ansioso por eu estou ansioso. Isso faz uma grande diferença. Quando você fala eu sou ansioso, o que acontece? Você toma posse dessa emoção. E o teu cérebro vai fazer de tudo para fazer o que você está mandando de comando. Então, troque. A ansiedade, ela é um estado. Você está ansioso, ansiosa, por algo que vai acontecer. Normalmente é uma preocupação do futuro, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas a insônia, ela também te deixa nesse sistema de alerta, que é o mesmo sistema de alerta que a ansiedade está no nosso sistema nervoso autônomo simpático. É um sistema que eu não posso dormir, porque existe um perigo, e isso pode ser um grande sinal também da nossa ansiedade. Talvez problemas financeiros possam representar um perigo e te deixe também em sintomas de ansiedade. Problemas profissionais podem fazer com que você desperte também essa sensação de ansiedade, mas até queda de cabelo pode indicar que você está passando por um processo de ansiedade. Alergias na pele, coceira, também são sinais de ansiedade que a gente precisa olhar. Respiração curta, falta de ar. Quantas vezes a gente sente a falta de ar real por um processo de ansiedade? Dor no peito, dor no tórax, a sensação do infarto que muitas vezes tem. Gente, isso daqui é um sintoma real. A pessoa realmente sente isso. Muitas pessoas, elas vão ao hospital por conta desses sintomas que é real. E elas vêm desencadeado pela ansiedade. Por isso que a gente tem, sim, que olhar ter um novo olhar para tudo isso, para que a gente possa realmente fazer diferente. O que está, então, por trás da ansiedade? Gente, é simples entender o que é a ansiedade, mas não é fácil sozinho lidar com ela. E tudo aquilo que eu coloquei antes. Problemas financeiros, que tiram as noites de sono, problemas no trabalho, problemas com a família, problemas de saúde, tudo isso pode despertar, sim. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que isso vem de algo lá de trás, não é de agora. Muitas vezes isso só está gritando agora por algo que já aconteceu lá atrás, e a gente não conseguiu olhar para isso. E é isso que eu trago aqui vocês, para a gente estar convidando a olhar para o que pode realmente estar acontecendo com a gente. Eu preciso falar para vocês a diferença de algo que muitas vezes a gente coloca no mesmo patamar, emoção e sentimento. E são coisas bem diferentes. E antes da gente falar, então, de ansiedade, a gente precisa entender esse raciocínio sobre emoção e sobre sentimento. Emoção, ela é comum a todo ser vivo, a todos os animais. A emoção significa entrar em ação. É ela que nos coloca em movimento. É ela que nos coloca em ação para que a gente possa sobreviver a algo perigoso na nossa vida, por exemplo. Ela gera um movimento de meio segundo. Então, por exemplo, se você tem um susto, em menos de meio segundo, o seu coração vai disparar. E isso é uma emoção. Você não pensa, eu levei um susto, meu coração vai disparar. Não, isso simplesmente acontece de forma automática, porque é uma emoção. Ela simplesmente está colocando o seu corpo em ação. Então, você tem 4 emoções básicas que fazem você entrar em ação para você sempre sobreviver a algo que está acontecendo na sua vida. E as emoções são alegria, tristeza,
medo e raiva. A partir dessas emoções, o nosso corpo reage a esse instinto de manutenção da espécie e de sobrevivência. Uma vez que eu me encontro em uma situação de perigo, eu vou, então, acionar o meu sistema nervoso simpático, que vai me colocar em ação. Ele vai me fazer lutar ou fugir desse perigo. Normalmente, se você consegue lutar ou fugir, você tem poucos sintomas. O grande problema é que, na maioria das vezes, quando nós temos sintomas, nós ficamos paralisados, congelados diante dessa situação. Então, a gente não consegue entrar em ação, se locomover. E quando a gente fala aqui em ansiedade, a gente precisa trocar essa emoção que está gerando esse comportamento. Se a gente troca essa emoção, o comportamento muda. Se a gente continua semeando e alimentando essa emoção que desperta ansiedade, eu continuo com ansiedade. Essa que eu gosto sempre de ressaltar. Novas emoções geram novos comportamentos. E é nesse ponto que a gente tem que estar sempre trabalhando. Olha, eu até anotei aqui os dados do INSS. Eles estão comprovando que o maior número de pessoas que se afastam do trabalho se relacionam com sintomas de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Olha o quanto isso é sério, a gente precisa olhar para isso. As pessoas nascidas a partir de 1980, que é a minha geração, elas têm 84% de chance de apresentar em algum momento da vida algum transtorno emocional ou mental. E é por isso que eu trago para vocês esse conhecimento que eu falo que muda o jogo quando a gente tem acesso a tudo isso. Ficou claro até aqui o que é emoção? Emoção é um instinto de sobrevivência, não depende da gente pensar, ela é igual para mim e para qualquer animalzinho, porque ela está me colocando em alerta diante de uma situação. E sentimento? Sentimento, ele é apenas possível a nós, seres humanos, porque ele precisa do nosso compartimento mental. É o ato de ficar remoendo, é o ato da gente ficar ruminando as situações que acontecem. E isso tem a ver com as construções que a gente vai tendo dentro da nossa própria mente, que tem ligação direta com a nossa percepção do mundo. Essa percepção que cada um que está aqui tem, cada pessoa, todo mundo que está aqui comigo hoje tem a sua própria percepção, que foi criada através da sua identidade e a partir das suas experiências de vida, o que foi acontecendo na sua vida. E também tem relação com as suas crenças, com o que você realmente acredita que é verdade. Então, os nossos sentimentos, eles vão se moldando a essas nossas percepções, ao que a gente acredita realmente que vai e pode acontecer.